Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual é a hora que você está aí assistindo o nosso canal, mas hoje nós vamos ver a aula sobre água. Antes da gente continuar, clica aí embaixo no vídeo, inscrever-se, se você não é inscrito, compartilhe, comente, dê uma curtida. Isso é muito importante para que a gente possa manter nosso canal ativo, pessoal. Então, compartilhe nas suas redes sociais. Você clique se inscrevendo, aperte lá no sininho para quando a gente tiver vídeos novos, você ser notificado, beleza? Então, na aula de hoje, nós vamos ver água. Seguindo, na aula 1, nós tivemos a oportunidade de ver a parte de introdução à bioquímica, só para a gente ter um gostinho da aula anterior. Para quem não assistiu, nós vimos na aula anterior que as nossas células eram formadas de água, sais minerais, carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas e ácidos nucleicos. E eu prometi para vocês que nas próximas aulas, cada aula eu ia falar de um desses componentes, tá? Então, o que é que a gente tem aqui na aula de hoje? A gente vai falar sobre água. Galera, a água é a molécula de maior abundância, tá? A água é a molécula de maior abundância no nosso organismo. Lembrem-se que na aula anterior, que a gente viu aqui, ó, composição química da célula. Nessa composição química da célula, nós temos os compostos inorgânicos e os compostos orgânicos. Eduardo, quais são os compostos inorgânicos? Água e sais minerais. E os compostos orgânicos, Eduardo? Proteínas, lipídios, carboidratos, ácidos nucleicos e vitaminas. Como eu falei, cada aula a gente vai ver um item desse, tá bom? Então, hoje ficamos para estudar a respeito da água. E a gente deve lembrar que a água é a porção mais abundante, é o componente mais abundante da célula. Falamos isso lá na aula 1. Ah, não assistiu a aula 1? Pois corra, depois dessa aula que você assistir, corra, ou então pare essa aula agora e vá lá na aula 1, que está no nosso canal, e assista a introdução à bioquímica. É importante para você, tá ok, gente? Então, aqui a gente tem água como sendo o nosso principal componente da célula. Esse principal componente da célula quer dizer o seguinte, olha só, a gente tem de 70 a 80% da composição do nosso corpo, da nossa massa corpórea, só de água. Vai variar de idade, vai variar de espécie para espécie, vai variar também de tecido para tecido, mas isso a gente fala já, tá ok? Então, observem que a água, como a gente estava falando, é o nosso componente em maior abundância. A gente vai ver aqui, pessoal, algumas características físico-químicas da água. Essa água, quimicamente, ela tem uma molécula angular. Essa molécula angular da água confere a ela uma característica que é a polaridade, ou seja, a água é uma molécula polar. Eduardo, o que é que significa dizer isso? Primeiro, vamos entender por que é uma molécula polar. Porque ela tem um ângulo, aqui esse ângulo de 104,5 graus, que isso aqui para a gente pouco importa, a gente vai se preocupar mesmo com o pessoal do esse ângulo, a gente se preocupa quando vai estudar química. Então, por que ela é polar? Porque tem um polo negativo aqui no oxigênio
e tem um polo positivo aqui no hidrogênio. Então, ela é uma molécula polar. Essa molécula polar, ela tem uma outra característica. Olha só aqui de lado. Ela tem uma característica de formar umas estruturas chamadas, ou melhor, umas ligações, que a gente chama de ligações intermoleculares. Tá com dúvida? Vamos estudar química, tá? Então, umas interações intermoleculares, umas ligações intermoleculares que formam pontes ou ligações de hidrogênio. Gente, isso é muito, mas muito importante para uma característica gigante da água, uma característica já, nesse caso, física, que a gente vai ver daqui a pouco, chamada de coesão e adesão, que forma uma coisa, uma propriedade da água chamada de tensão superficial. Mas vamos com calma, daqui a pouco a gente chega nesse ponto. Olha só. Então, a água, ela tem essa característica de ser polar e formar ligações de hidrogênio. Isso faz com que a água tenha uma coisa chamada de capilaridade, e essa capilaridade é conferida devido à adesão e à coesão. Tá? Então, olha só, uma molécula de água é formada por 2 átomos de hidrogênio ligados a um átomo de oxigênio. A água é uma molécula polar. Mais uma vez, por que polar, Eduardo? Porque a água tem aqui o oxigênio, que é negativo, e o hidrogênio é positivo. Vamos entender que essa água, devido à formação dessas moléculas de coesas, essas moléculas aderidas, essas moléculas que ficam unidas através de ligações de hidrogênio, ela tem uma característica que é uma propriedade, nesse caso, uma propriedade física denominada de coesão-adesão. Essa coesão-adesão dá uma característica na água que é a tensão superficial. Tensão superficial. Passo já esse slide. Tensão superficial. Gente, o que é a tensão superficial? Olha só esse insetozinho aqui que está pousado na superfície da água. Observe que aonde tem as perninhas desse inseto, as patinhas desse inseto, tá como se tivesse uma almofada sendo imprensada. Pessoal, isso aqui é devido à tensão superficial. Forma uma pseudomembrana nessa água. É devido a essa tensão superficial também que formam as gotas d'água. Tá? Que aí a gente tem que ter um cuidado, é que eu vou aguar uma planta, eu vou aguar a raiz, pessoal, porque às vezes a gente agua as folhas e fica essas gotículas d'água assim. Essas gotículas, elas fazem com que quando o sol ele tem contato aqui, essas gotas de água passam a ser tipo uma lente. Então ela pode queimar a folha. Ok? Então, a coesão e a adesão, primeiro, por que tem coesão e adesão? Porque tem a ligação, né? No caso, tem fugiu agora o raciocínio. Tem as ligações de hidrogênio, que a gente viu há pouco tempo, né? Chegando aí, ligações de hidrogênio que ocorrem entre uma molécula e outra de água. Beleza? Vamos para frente. Essa coesão, adesão da água faz com que haja uma grande importância para as plantas chamadas de capilaridade. Entenda o seguinte. Olha só. Aqui, como não tinha como vocês verem, eu ia botar um guardanapozinho, um papel, alguma coisa, mas imagine que aqui na minha mão tem uma gota d'água, e eu botasse um guardanapo ou um papel aqui. Quando eu colocasse um guardanapo ou um papel aqui,
essa folha aqui ia sugar, literalmente ela ia sugar a água. Essa sucção da água só é possível porque existe uma coesão e uma adesão da água entre uma molécula da água e outra. É assim, ó, como uma puxa na outra, uma vai saindo, a outra vem, todo mundo junto. Quando sobe todas essas moléculas, isso aqui a gente pode fazer um experimento assim, ó, um copo com água, aqui tem um corante, mas se você não quiser colocar, beleza. Um copo com água, coloca um guardanapo, um papel toalha, alguma coisa absorvente aqui, e um outro copinho aqui. A gente vai observar que depois de certo tempo, essa água vai subindo, esse líquido vai subindo e sendo depositado aqui. Isso demonstrando que ocorre uma capilaridade. Gente, isso é muito importante para as plantas. Olha só, imagina aí uma sequoia, uma árvore bem grande, uma árvore frutífera qualquer da sua região, né? Aqui nós estamos na região Nordeste, aquela região que muitos de vocês gostariam de conhecer. Mas vamos supor que a gente estivesse olhando uma sequoia, né, num parque desse do hemisfério norte. Aí, uma sequoia, uma árvore gigante, essa árvore, ela vai, olha só, vamos imaginar que essa árvore aqui, você tem raiz e tem as folhas lá no final, bem alta. E essa água que suga, no caso, a gente vai dizer que é a seiva bruta, né? É sugada a partir do xilema da raiz para as folhas e floema das folhas para o restante da planta. Então, mas esse passou aqui, voltando para o slide, esses canais, eles têm que ser bem fininhos, porque quanto mais fininho, pessoal, mais alta, mais facilmente será a subida deles, tá? Olha só aqui esses vasos comunicantes, um tubo grosso, um tubo vai afinando, afinando, afinando e afinando mais. Observe que o que está mais fininho é o que tem a coluna de líquido mais alta. Por quê? Porque aqui ela sofre menor pressão atmosférica, beleza? Então, os vasos capilares, eles são vasos bem fininhos. Então, olha só o que foi que nós vimos até agora. A gente viu que a água ela é polar, que a água ela tem uma tensão e uma adesão. Devido a essa coesão e adesão, forma tensão superficial, e essa tensão e essa adesão, ou essa tensão superficial, que permite, juntamente com as ligações de hidrogênio, permite a capilaridade, que é de fundamental importância para as plantas. Ok, vamos lá. A água, ela é considerada como solvente universal. Veja bem, a gente sabe lá da química que para uma substância dissolver outra, é assim, uma substância polar dissolve uma polar. Uma substância apolar dissolve outra apolar. Então, preste atenção aqui. Peguei, sujei a minha água, sujei a minha mão estava comendo alguma coisa e ficou meio gordurosa a minha mão, oleosa, um salgado qualquer. Gente, se eu pego um alimento e fiquei com a mão oleosa, se eu passar só água, eu não vou conseguir limpar a minha mão direito, concorda? Beleza. Mas se eu pegar a minha mão e utilizar um detergente, eu consigo, agora com a água, liberar essa gordura, esse óleo, seja o que for. Vamos supor que eu sujei minha mão com sal, só o sal.
Rapidamente, se eu passar água, aquele sal sai com açúcar também. Por quê? Eu não precisei de nada para limpar o sal ou açúcar, porque sal ou açúcar são moléculas polares. No caso, sal, NaCl, Na+, Cl-, certo? E o açúcar, por exemplo, se for uma sacarose, é C6, C12H22O11. Então, o que é que acontece? Moléculas polares facilmente são diluídas pela molécula polar da água. Mas a água é considerada como solvente universal, significa dizer que ela participa de todas as reações químicas da célula. Quando não tem uma substância polar para ela dissolver, a gente tem coadjuvantes para poder utilizar essa propriedade da água ser solvente universal. Por exemplo, vamos supor que você coma gordura, uma carne gordurosa. Você está fazendo um churrasco, você está fazendo uma picanha com aquela capa de gordura. Você cortou, comeu a gordura. Aquela gordura que você comeu vai sofrer um processo chamado de hidrólise. E como é que eu vou digerir uma molécula de gordura se é um processo de hidrólise e a água é uma molécula polar e só dissolve outra polar? Mas aí a gente tem um coadjuvante, como se fosse aquele detergente que eu falei da minha mão. Eu tenho a bile. Então a bile vai se unir à molécula de gordura e vai agora fazer com que eu faça a digestão da gordura. Beleza? Então, por isso que a água ela é considerada como um solvente universal. A polaridade explica a capacidade de dissolver vários compostos, eles sendo hidrofílicos ou hidrofóbicos, ou seja, tenha afinidade com a água ou não tenha afinidade com a água. A água também ela funciona para a gente como uma substância que vai regular nossa temperatura. Eduardo, regular nossa temperatura? Como? A água ela tem um alto calor específico. Tem aqui, ó, calor específico elevado. Isso significa dizer que a água precisa de uma grande quantidade de energia para aumentar a sua temperatura. Por exemplo, uma coisa prática, coloque uma panela com água no fogo, certo? Uma panela ou um fervedor, seja o que for. Uma panela com água no fogo, uma chaleira. Você nota que o que aquece primeiro, se a panela for de metal, o que aquece primeiro é o metal, para depois começar a aquecer a água, e a água demora um pouco para começar a aquecer e mais ainda para começar a ferver. Ok? Por quê? Porque o metal ele precisa de uma menor quantidade de energia para se aquecer do que a água. Olha só para a gente ter uma ideia. Vamos supor que a panela seja de alumínio, ok? E você colocou água. Olha só o calor específico da água e o calor específico do alumínio. Pessoal, vamos pegar aqui só essa primeira casa decimal. Alumínio, 0,2. Água, 1. Quer dizer, a água tem um calor específico 5 vezes maior do que o alumínio. 5 vezes maior do que o alumínio. Quer dizer, a água ela precisa de 5 vezes a quantidade de energia para aumentar sua temperatura em 1 grau do que o alumínio. Certo? Aqui, a leitura é a seguinte, ó. O alumínio, ele precisa de 0,2 calorias para aumentar a temperatura de 1 grama em 1 grau. Ou seja, para passar de 15 graus para 16 graus, o alumínio precisa de 0,2 calorias, se for 1 grama de alumínio. No caso da gente, na água, no caso, eu preciso de 1 caloria para cada grama de água.
Então, se for 10 gramas de água, eu preciso de 10 calorias. Se fosse 10 gramas de alumínio, eu precisaria apenas de 2 calorias. No caso de água, eu preciso de 10 calorias. Quer dizer, eu preciso de uma quantidade muito maior de energia para aumentar a temperatura da água. Aí você chega e diz, Eduardo, beleza, mas isso aí significa dizer o quê? Significa dizer que como nós temos uma quantidade de água muito grande no nosso organismo, para que a gente tenha um aumento de temperatura ou uma diminuição de temperatura, também precisa de uma grande quantidade de calorias. Quer dizer que a água, neste caso, vai funcionar como regulador da nossa temperatura. Ok? Aí que vem a importância da nossa hidratação. Então, quer dizer, a água participa como solvente universal de todas as reações químicas que existem na célula, ela regula a nossa temperatura, ela é muito importante na formação da tensão superficial da água, e lembrem-se que essa tensão superficial é muito importante na capilaridade. Ok? Então, aí tem algumas importâncias da água. Água como solvente universal, regulador de temperatura, água como lubrificante ideal, água participante das reações químicas, daí porque ela é solvente universal, e a água atua como mecanismo de proteção. E também entendo que a água ela é muito importante em carrear substâncias. Exemplo, só existe circulação sanguínea porque a maior parte do sangue é composto de água. O sangue é composto de plasma, que é totalmente líquido, e elementos figurados. Tá? Então, quais são os elementos figurados? As hemácias, os leucócitos e as plaquetas. Tá? Então, por isso que a água é tão importante. Ao mesmo tempo, se a gente tiver retenção de líquido, a gente pode aumentar a pressão arterial. Do mesmo jeito que se tiver perda de líquido, como é o caso de uma desidratação, a gente pode diminuir a nossa pressão arterial. A água também ela pode variar de acordo com a espécie, com a idade e com o metabolismo ou grupo celular. Então, por isso que a setinha aqui, ela está para os dois, ó, metabolismo e grupo celular, tá? Em relação à espécie, por exemplo, no homem, cerca de 70% da composição é de água. Mas lembrem-se que, de acordo com a idade, observe aqui esse gráfico, de acordo com a idade, essa quantidade de água vai alterando. Então, vamos pegar os dois extremos. Uma criança e um idoso. A criança ela tem mais água do que um idoso. E aí que vem uma outra situação. A criança tem mais água do que o idoso, porque a criança tem um metabolismo mais elevado do que um idoso. Com a idade, o metabolismo vai diminuindo. Ok? Então, por ir diminuindo, é devido também, uma das razões é que há uma diminuição na quantidade de água no nosso organismo. A água pode variar de acordo com o metabolismo ou grupo celular. Primeiro, metabolismo, reações químicas que ocorrem no nosso organismo, tanto de síntese, ou seja, de formação de substâncias, quanto de degradação, de quebra de substâncias. Então, por exemplo, pegando dois exemplos aqui, um tecido nervoso que tem uma grande atividade, 85% do tecido nervoso é de água. E um tecido adiposo. Tecido adiposo tem uma baixa atividade metabólica, 15% de água. Então, observem que nós temos aí uma diferença da quantidade de água. Essa porcentagem de água não é assim, 70% do organismo é de água, mas pode variar de local para local, pode variar de espécie para espécie,
pode variar de idade para idade, ok? E como é que nós obtemos água? A gente obtém água pela própria ingestão de água, ou seja, ingestão direta de água ou de líquidos em geral, um suco, mas a gente pode obter água por ingestão, tá? Ingestão de alimentos. A água contida nos alimentos. Lógico, tem alimentos com maior teor de água e outros com menor teor de água. Tem frutas que têm uma quantidade de água muito grande, uma melancia, por exemplo, um melão. E tem frutas que têm uma quantidade, ou alimentos em geral, que têm uma quantidade de água menor. Vamos supor, as sementes oleaginosas têm uma quantidade de água menor, mas uma melancia tem uma quantidade de água maior. Então, essa obtenção de água, ela acontece de acordo com a ingestão direta de líquido ou ingestão de alimentos. E aí, com essa, a gente chega ao nosso final da aula sobre água. Próxima aula vai ser o quê? Próxima aula, aula número 3, vai ser sobre sais minerais. Bom, antes de você sair, compartilhe, dê um like, se inscreva no canal e acompanhe nas nossas redes sociais. Valeu, até a próxima e com o próximo conteúdo que nós vamos disponibilizar para vocês de forma inteiramente grátis. Então, se inscreva aí no canal. Abraço a todos.